Acabou a era das estrelas na TV Globo. E você sabe por quê? Oi gente, olha, esse episódio de hoje a gente vai falar sobre o fim da Era das Estrelas, do Star System, lá na TV Globo. Eu quero ouvir sua opinião, eu quero ver o que você acha disso, então antes de mais nada quero pedir para você comentar sobre esse episódio depois aqui, se inscreva, aperte o sininho para não perder nada sobre o tema de artes, de entretenimento, concorra a bolsas também para estudar com a gente cinema, comunicação, jornalismo na Ethos Comunicação e Arte. Muito bem, vocês ouviram aí, quer dizer, desde que começou a pandemia, se acirrou no noticiário as informações de que a TV Globo não estava renovando o contrato fixo com algumas de suas grandes estrelas. Então, você viu, por exemplo, o Didi perdendo o contrato fixo, a Vera Fischer, o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, que há décadas tem contrato fixo com a emissora, o Zeca Camargo, que saiu da emissora, o Antônio Fagundes, que ia ser um dos protagonistas do remake de Pantanal e agora perdeu o contrato fixo e criticou a Globo sobre isso, falando que está perdendo o seu grande patrimônio que são as estrelas. Mas afinal de contas, por que isso está acontecendo? Bem, antes de dar a razão para vocês, vamos explicar o que é sistema de estrelas. A Globo foi uma das empresas que melhor soube copiar e adaptar o Star System dos estúdios hollywoodianos. Esse sistema surgiu nos anos 30 e 40 e foi um sistema criado para ter um controle máximo e tirar o melhor proveito das estrelas de Hollywood. Os estúdios americanos perceberam que por meio de contratos fixos, eles conseguiam controlar a agenda de entrevista dos atores, eles conseguiam controlar até a aparência física dos atores. Muitos estúdios trocaram até de nome dos atores, mas mais importante do que isso, eles controlavam seu talento artístico, com contratos com salário fixo que, apesar de serem altos, às vezes eram muito menores do que os ganhos que esses artistas davam para os estúdios por meio dos filmes. É só lembrar da Marilyn Monroe, que foi um sustentáculo financeiro da Fox durante muitos anos. Significa que praticamente os filmes da Marilyn Monroe podiam sustentar meses de atividade fiscal do estúdio. A Globo não copiou tudo do Star System americano, embora uma parte eu mesmo vi pessoalmente quando eu cobria a televisão no jornalismo diário. Muitos foram os casos de atores da Globo que eram protagonistas de filmes que estavam entrando em cartaz e eles não podiam ir nem mesmo nas coletivas de lançamento dos filmes porque eles estavam amarrados a uma novela que acabou de começar as filmagens. Além disso, os atores viviam dizendo que tinham vontade mais de fazer teatro, de fazer cinema, mas o ritmo das gravações de novela, das produções da emissora não permitia. Ora, parece também que a gente só está defendendo o lado dos artistas. Claro que não. Contrato fixo significa que, em geral, esses artistas eles ganham um salário mesmo estando fora do ar. E o salário aumenta, às vezes muito, quando eles entram em uma novela. Mas então por que a emissora está abrindo mão disso? Afinal de contas, a gente já tem uma suspeita, mas afinal de contas não é muito melhor? A gente sabe que esses atores, por si só, atraem a audiência para suas telenovelas, para suas séries. Eles são imãs naturais de audiência. Por que a emissora então decide soltar essas estrelas, deixá-las livres para trabalhar para concorrentes, para as plataformas de streaming, para outras emissoras? A razão é muito simples. Falta dinheiro e a dívida é muito grande. Segundo o balanço contábil, a emissora fechou 2019 com um caixa de 10 bilhões e meio, o equivalente a 3,3 vezes o seu débito na época. Mesmo assim, a Globo perdeu muito em publicidade desde 2015. Saiu de um patamar de 12 bilhões anuais em 2014 para 9,7 bilhões em 2019. E o tombo continua grande. Segundo fontes da emissora, as vendas caíram 40% no segundo trimestre de 2020, tendo faturado 4 bilhões a menos no ano de 2020.
O lucro da emissora despencou no ano de 2020, fruto da pandemia e fruto da queda dos investimentos em publicidade. E acreditem, com a alta do dólar, a dívida da emissora fechada no ano de 2020 era em 5,4 bilhões de reais. Em outras palavras, a emissora precisava cortar gastos fixos para sobreviver, quer dizer, manter a sua qualidade da sua produção artística nesse momento tão difícil de pandemia. Mas qual é o real custo do fim do sistema de estrelas na TV Globo? Ora, o controle que eles têm dos artistas acabou. É claro que os artistas em geral voltam para a emissora para fazer trabalhos porque é a emissora que tem o maior glamour, a qualidade da produção televisiva, artística e também é que tem a maior exposição de mídia nas casas das pessoas. Mas quando esses artistas trafegam pelas outras empresas, pelas empresas de streaming como Netflix, como a Amazon, a HBO, pelas emissoras concorrentes como a Record, por exemplo, que em geral contrata alguns ex-artistas da Globo, o que a emissora está fazendo é algo que no final é positivo para ela também. Ela está estimulando uma maior qualidade da produção dos concorrentes. Eu já entrevistei diversas vezes autores de telenovela da Globo e diretores de novela que viviam dizendo, sendo honestos ou não, não sei, que era importante para a emissora ter concorrentes à sua altura. Na prática, isso é verdade. Quando você tem esses outros talentos trafegando pela concorrência, você tem outros roteiristas, outras formas de contar a história. É claro que a Globo tem um corpo de autores de novela, de séries muito diferentes entre si, mas mesmo assim existe uma cultura da produção televisiva ali. Quando você muda totalmente de ambiente, você está mudando de planeta televisivo, de planeta de produção de audiovisual. E isso faz com que você tenha a possibilidade de outras formas de produção, outras formas de se apaixonar pela produção audiovisual brasileira. E isso é muito importante até para a sobrevivência dos nossos produtos audiovisuais. E para os artistas, ok, eles estão perdendo o salário fixo, mas existe uma outra coisa bem legal também, que é a possibilidade de fazer papéis incríveis e que talvez os melhores papéis deles, papéis que eles jamais fariam na emissora. Eu dou aqui como exemplo o Bom Dia Verônica, que é uma série televisiva policial da Netflix, que não tem nenhuma ligação com a Globo, é concorrente, e é uma dos melhores papéis da carreira do Eduardo Moscovis, da Camila Morgado e da Tainá Miller. A série é tão bem feita, os episódios são tão bem construídos, as atuações são tão bacanas, e assim, é uma obra que você não vê nesse formato, nesse estilo, não tem o DNA da TV Globo. Então, os atores também gostam disso. É claro que tira muitos deles, da zona de conforto, né? Então agora é preciso ir para outros mundos, aceitar novas possibilidades e novos desafios. Mas no final das contas, tanto a emissora tem a ganhar, não só com enxugamento de gastos, mas também com a possibilidade de ter uma concorrência trabalhando com produtos de igual ou melhor qualidade, quanto os artistas também, pluralizando o seu portfólio e trazendo coisas ainda mais bacanas para nós. Gostaram? O que vocês acharam dessa discussão? O sistema de estrelas, será que acabou de vez na emissora? Será que é só um momento ou a emissora vai trazer de volta todas essas estrelas para contratos fixos depois? Escreve aqui sua opinião, eu quero saber, quero conversar com você e até o próximo episódio.